Eu queria trazer para vocês hoje a abordagem de 2 cenários para a gente falar um pouquinho sobre maternidade. O primeiro cenário e o primeiro versículo que eu queria ler está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Aqui nós estamos diante de um cenário maravilhoso, de um cenário incrível. Tudo estava bagunçado, tudo estava em desordem no início da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Mas Deus foi colocando ordem, foi colocando sentido, foi colocando cor, foi colocando beleza, foi colocando sabor, sabe? Foi colocando cheiro. E ele foi preparando o cenário. Quando todo o cenário estava montado, ele coloca nesse cenário a sua obra-prima, que sou eu, que é você, que é o ser humano. Então ele coloca nesse cenário incrível, cenário maravilhoso, cenário perfeito, sabe? Ele coloca ali um casal. E ele abençoa esse casal e dá para ele uma missão. Ele diz: agora você está abençoado para multiplicar, para frutificar. Agora você está abençoado para ser mãe. É isso, em outras palavras que ele quis dizer. Você pode fecundar, você vai ser mãe. A bênção maior estava na procriação. A bênção maior estava na multiplicação, encher a terra, em povoar a terra. Que graça a gente poder saber que o Senhor nos deu uma missão, sabe? De gerarmos, de poder ter os nossos filhos conosco, de poder ensinar, de poder colocar no colo, de poder abraçar. Que graça é essa que o Senhor nos concede de poder falar que somos mães? Que somos mães. Como é glorioso, como é poderoso viver essa experiência. Então, essa primeira história, nós entendemos um cenário muito incrível e ali ele coloca uma mãe. E eu queria trazer um outro cenário que está lá em 1 Samuel, e capítulo 1, versículo 7, que diz assim: sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Agora aqui eu tenho um cenário um pouco mais conturbado. Agora eu não tenho um cenário tão agradável. Um cenário de implicância, um cenário de frustração. Tem um versículo que fala, no 15, que fala: eu sou uma mulher angustiada. Agora tem uma mulher angustiada, uma mulher frustrada, uma mulher chateada. Percebe? Não um cenário tão bonito assim. E essa semana, quando eu estava orando, eu senti no coração de fazer esse tema e trazer para nós essas 2 abordagens, porque aqui eu creio que nós temos mulheres que enfrentam esses 2 cenários, né? Talvez aquelas mulheres que vivem o primeiro cenário de um casamento que entrou nos padrões normais, né? Que você pôde escolher o seu esposo. Aliás, todos nós podemos, né? Mas às vezes a vida nos faz, né? Infelizmente tomar a decisão errada no momento errado, e por conta disso às vezes vem uma gravidez no momento indesejado. Mas tem um cenário que você é inserida que parece que tá tudo lindo. O meu cenário foi nesse sentido, embora uma crise financeira, mas eu tinha um esposo que me honrava, eu tenho um esposo que me honrava, eu tenho pais para me ajudar, eu tenho uma família que me ajuda, eu tenho um cenário propício para uma criação de filhos. Mas tem muitas mães aqui que estão me ouvindo, que talvez, ou que vão ouvir depois, que não conseguem enxergar esse cenário. Talvez a sua gestação veio de uma noite, sei lá, sem desejo, né? Talvez você engravidou e foi mãe de um casamento frustrado, onde você não foi suprida, onde você não foi preenchida, onde você não foi amada, né? Onde você não se sentiu acariciada, cuidada, zelada. Talvez o seu cenário é um cenário de dor, entende? E também a sensação de incapacidade. Eu quero dizer para você que tanto num cenário muito incrível, como num cenário às vezes conturbado,
o sentimento no nosso coração, em muitas circunstâncias, é de uma mãe imperfeita. E é isso mesmo que nós somos. Uma mãe que não tem todas as verdades intrínsecas, uma mãe que não tem todas as respostas prontas, uma mãe que não tem todo o conhecimento prévio, uma mãe que nasce quando o filho nasce. Quando o filho nasce, nasce uma mãe. Até então você não sabia como era realmente colocar um filho no peito e dar de mamar. Você só vai aprender na prática, quando o seu filho está ali e você pode amamentá-lo. Uma mãe que não sabia entender a intensidade do choro, quando que era fome, quando que era cólica, sabe? Uma mãe que não sabia entender as crises emocionais que os filhos passavam e passam, porque todos os dias nós aprendemos a ser mãe. Hoje eu tenho 3 filhos em 3 fases diferentes. Eu tenho uma criança, eu tenho uma adolescente, um pré-adolescente e uma adolescente. Eu tenho de 15, 13 e 10 anos de idade. Escolas, amizades, estilos, conversas diferentes. Então, todos os dias eu aprendo a ser mãe do Estevão. Todos os dias eu aprendo a ser mãe do Josué. Todos os dias eu aprendo a ser mãe da Luana. Porque são temperamentos diferentes, são estilos diferentes. E às vezes dentro de mim eu sinto uma sensação, sim, sabe? De incapacidade. Isso não é de todo ruim, porque na minha fraqueza eu posso expressar aquele que criou os meus filhos. Eu posso expressar um Deus amoroso, eu posso pedir ajuda para aquele que é por mim, que é comigo. Entende? Então, é quando a gente não consegue fazer, é quando a gente não consegue dominar, é quando a gente não consegue realizar, que a gente pode expressar aquele que tudo pode fazer. Porque eu costumo dizer que no cenário de uma mãe imperfeita, existe um Deus perfeito. No cenário de uma mãe que não sabe como fazer, existe um Deus que sabe de todas as coisas. No cenário de uma mãe que está frustrada, cansada, de uma mãe que se sente incapaz, que se sente ineficiente, existe um Deus que tem o controle de todas as coisas. No cenário de uma mãe doente, existe um Deus que é cura, existe um Deus que é remédio, existe um Deus que não desiste, existe um Deus que não abandona, sabe? No cenário de uma mãe totalmente abalada, sabe, pelas circunstâncias, pelo cenário da vida, existe um verdadeiro amigo. Aquele que se importa, aquele que resolve, aquele que quer fazer. Sabe, nós somos essa mãe imperfeita, que em muitas situações vamos nos sentir impotentes. Que muitas vezes vamos nos sentir angustiadas. Que muitas vezes vamos nos sentir amarguradas. Né? Como Ana sentia, tão angustiada de alma, tão abatida de alma. Em muitas circunstâncias e situações, nós vamos sentir que não conseguimos fazer, que parece que está muito fora da nossa alçada, está muito fora da nossa realidade, está muito fora daquilo que nós podemos realizar. Mas está tudo certo, porque o Senhor não perde o controle das coisas. Sabe, nós precisamos aprender a pedir para aquele que tudo faz. Para pensar, se você compra uma televisão e essa televisão dá defeito, para quem você vai pedir ajuda? Você vai pedir ajuda para a pessoa que varre a rua? Você vai pedir ajuda, sabe, para a pessoa que limpa a sua casa? Você vai pedir ajuda para o técnico, para aquele que entende do assunto, sim ou não? Sabe? Você vai pedir ajuda para aquele que sabe resolver, para aquele que sabe fazer, para aquele que sabe como trazer a solução para o problema da sua televisão. Você vai pedir ajuda para quem sabe. Com os nossos filhos não também pode ser diferente. Nós servimos a um Deus perfeito, que fez, que desejou, que programou, que planejou o nascimento de cada valente, de cada filho, de cada profeta. Seus filhos foram projetados, foram desejados, foram planejados por um Deus perfeito. Eu sei que você é essa mãe perfeita. Eu sei que você é essa mãe que às vezes não vai saber lidar com a birra.
Eu também muitas vezes não soube lidar. Eu sei que você é essa mãe que às vezes não vai saber conduzir na tarefa de casa. Isso também acontece comigo em muitas situações. Eu sei que você vai ser essa mãe que às vezes não vai conseguir fazer com que os seus filhos ajudem nos afazeres domésticos. Também acontece comigo. E acontece com todas nós. Entende? Mas nós não podemos deixar de acreditar que aquele que nos deu os filhos, ele é perfeito para nós que somos imperfeitas. Ele é perfeito para nos instruir, para nos ensinar, para nos conduzir. O Deus que criou os nossos filhos, que nos presenteou com os nossos valentes, ele sabe de todas as coisas. Então, no momento que você se sentir imperfeita, frustrada, machucada ou abalada, às vezes são as comparações. Isso é tão sério, né? Como nós somos vítimas, às vezes, das comparações externas. Às vezes a nossa luta nem está tão interna, está mais externa. Você olha, às vezes, as redes sociais e vê uma mãe tão incrível, e vê uma mãe tão maravilhosa, com os filhos tão exemplares, e você se sente diminuída, você se sente fracassada, você se sente prejudicada ou incapaz, porque a outra mãe é tão mais eficiente. Esse também foi o caso de Ana. A palavra de Deus fala que ela se sentia muito mal com a rivalidade de Penina. Ela se sentia muito abalada com a rivalidade de Penina. Sabe? Isso também pode acontecer conosco às vezes. Nós olharmos para o próximo e achar que a grama do próximo é muito mais verde do que a nossa. Mas deixa eu te falar algo. A grama do próximo é mais verde porque em muitas situações ela não é uma grama verdadeira. Ela é aquela grama sintética. A nossa é a grama verdadeira. Que algumas vezes vai precisar de adubo. Algumas vezes vai precisar de poda. Algumas vezes vai precisar do sol, da água. E mesmo com tudo isso, pode ser que ela fique um pouco desgastada, seca. Que ela não fique verdinha o período todo do ano. Mas ela tá lá. Mas ela tá lá. Ela tá firmada. Ela tá enraizada. Sabe? Ela é de verdade. Ela não foi colada. Ela foi enraizada. Ela entrou na terra. Percebe? Então, nós somos essa mãe perfeita que vamos errar no decorrer da nossa história. Nem sempre nós vamos acertar. Mas não somos aquelas mães também que não desistimos. Nós temos uma primeira missão, nós temos uma primeira responsabilidade, nós temos uma primeira missão de vida. É treinar os nossos valentes. E quando a gente não souber o que fazer diante da nossa imperfeição, diante da nossa incapacidade, diante da nossa frustração diária, nós temos a quem recorrer. Isso é o mais glorioso, é o mais poderoso que pode existir. É nós sabermos que somos imperfeitas, é nós compreendermos que não somos donos de todo o conhecimento prévio, mas servimos a um Pai. Mas temos um auxiliador, temos um Deus incrível, temos um Deus poderoso, temos um Pai que cuida, que quer fazer. Como é poderoso a gente poder perceber que a gente não está sozinha. Somos imperfeitas, sim. Mas filhas de um Deus que cuida da gente. Filha de um Deus perfeito, filha de um Deus amoroso, filha de um Deus que acima de nós, tem mais interesse ainda que os nossos filhos prosperem. Que projetou os nossos filhos ainda no nosso ventre e designou para um propósito, para uma missão. Entregou para os nossos filhos estratégias para que eles rompam, para que eles cresçam, para que eles avancem. Sabe? Antes de nós amarmos os nossos filhos, o próprio Deus amou os nossos filhos de maneira abundante, de maneira louca, de maneira incondicional. A palavra de Deus fala, mesmo que a gente, dê para os nossos filhos pedra, mesmo que a gente esqueça dos nossos filhos, a palavra fala que Ele jamais vai esquecer dos nossos filhos. Então, vim aqui hoje dizer para você que nós somos sim essa mãe perfeita. Nós somos sim essa mãe que vamos errar.
Nós vamos errar na instrução, nós vamos errar muitas vezes na educação, nós vamos errar muitas vezes no tom de voz, na maneira como nós falamos, na maneira como nós ministramos, nós vamos errar. Isso vai acontecer. Mas quando nós errarmos, nós temos a quem recorrer. Sabe? Eu vim aqui dizer para você que você não precisa ser vítima de uma frustração eterna. Eu vim aqui dizer para você que você não precisa ser vítima de uma decepção contínua. Porque você falhou, porque você errou no momento da sua vida, ou porque você permitiu, você foi gerada e está gerando os seus filhos nesse cenário não tão bonito assim. Nesse cenário tão contraditório, tão conturbado, tão terrível. Talvez você, mãe, vai me ouvir depois, não tem o seu esposo para te auxiliar, não tem o seu marido para te conduzir, para te ajudar nesse processo. Mas deixa eu te falar algo. Você tem um pai. Você tem um pai perfeito, você tem um pai amoroso, você tem um pai cuidadoso que se importa com você. Você tem um pai que te ouve, sabe? E quando você pensar em praticar algo, pede para ele, consulte a ele, conversa com ele. Não tem nada que ele não possa resolver, porque foi ele quem criou. Ele conhece os temperamentos, ele conhece a personalidade, ele conhece a resposta, ele conhece a maneira de você conduzir. Queridos, deixa eu te falar algo. Quero te citar um testemunho. Eu preciso muito de ajuda, né, na maternidade, assim como você. E por muitas vezes eu falava para o Senhor, a minha filha passou por um período de criar situações, de fazer... Ela criava um cenário na cabeça dela, uma situação na cabeça dela, e era tão convincente, que muitas vezes eu acreditava. E eu me lembro uma situação uma vez que a escola me ligou umas 5 vezes na semana. Porque ela tava com dor de cabeça, e tal. E aí eu fui buscando, e eu fui fazendo um check-up. Tudo que você pensar, eu levei a minha filha ao médico. Em todos os médicos. E aí, por fim, eu decidi levar no oftalmologista, porque eu já tinha feito até ressonância. E decidi, então, levá-la no oftalmologista. E aí, levei no oftalmologista, não deu nada. E um dia, eu sentada no sofá, eu conversando com ela, eu falei, filha, ela estava medicada, tinha tomado um remédio muito forte. E eu falei, ela, ai, tô com dor de cabeça. Eu falei, filha, não está. Você não está com dor de cabeça, porque o remédio já fez efeito. Não está. O que está acontecendo? E aí eu pus ela assim na parede, assim, na expressão de dizer, ela deitada no meu colo. Eu falei assim, agora você vai falar pra mim o que está acontecendo. Ela falou, não, é porque eu queria usar óculos. Ela criou todo um cenário, toda uma situação, porque ela morria de vontade de usar óculos. E ela falou que estava com dor de cabeça, porque na verdade ela queria pôr um óculos. Isso bem mais nova, mas assim, nós mães, nós precisamos discernir, não é verdade? Às vezes eles usam de uma estratégia, às vezes eles usam de uma linguagem e eles estão sendo também transformados, como nós estamos sendo transformadas. Às vezes vai acontecer uma mentira, às vezes, e a gente tem que estar atento. Agora, deixa eu te falar algo. Eu não consegui perceber na hora, porque eu sou uma mãe imperfeita. E eu me lembro naquela semana, eu falava, Senhor, eu preciso sondar o coração. Papai, eu preciso entender o que está acontecendo, sabe? Me traga essa percepção, abra minha mente para eu conseguir compreender e fazer o que precisa fazer. Percebe? O Senhor, Ele vai trazendo as impressões para nós. O Senhor, Ele vai trazendo aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente precisa falar. Então, hoje eu vim aqui dizer para você que eu sei que você é uma mãe imperfeita. E eu sei que muitas vezes você faz algo e a sua motivação é incrível, é maravilhosa, mas às vezes não dá da maneira como você planejou. Não acontece da maneira como você desejou. E às vezes você tem se sentido frustrada, você tem se sentido decepcionada. E às vezes você tem se sentido incapaz. E eu não vim aqui dizer para você que esse sentimento vai parar. Ele vai se repetir.
Mas quando ele se repetir, atribua ao próprio Deus, atribua ao Deus perfeito a missão, sabe? De conduzir, de ensinar, de te orientar nessa sua responsabilidade materna. Você é a mãe que o seu filho precisa. Preste atenção, quero falar com você agora. Você é a mãe que o seu filho precisa. Você é a mãe que o seu filho precisa. E o seu filho tem a mãe que ele precisa. Deus não erra. Deus não erra. Não era para eu ser mãe, por exemplo, da Valentina e do Pedro Lucas, que são os meus sobrinhos. Não era para eu ser mãe da Alice e da Maria Clara, que também são minhas sobrinhas. Muito próximas. Mas não era minha responsabilidade. Eu não tenho essa responsabilidade. Sabe, eu sou mãe do Estevão, do Josué e da Luana. E às vezes você está comparando a sua vida com crianças mesmo próximas. Por exemplo, eu queria tanto que a minha filha fosse igual a Maria Clara, por exemplo, a Alice, minha sobrinha. Mas deixa eu te falar, o propósito da Maria Clara é um, o propósito da Luana é outro. Não tem como a Luana ser igual a Maria Clara. Não tem como. Porque Deus tem um propósito para a Luana. Quando Deus criou a Luana e colocou para eu criar, para o meu marido conduzir, é porque ele precisava usar aquilo que ele queria fazer através de mim para influenciar meus filhos. Minhas sobrinhas vão ser uma bênção. Meu sobrinho vai ser uma bênção, sendo instruído pelos pais deles, sendo dirigidos pelos pais deles. Então, cuidado com aquilo que você tem se alimentado, porque às vezes você quer trazer uma realidade externa para dentro da sua casa, sabe? Aprenda a ouvir daquele que sabe muito mais. Eu não tô te falando para você não ouvir, é importante a gente querer aprender. Eu sou uma dessas. Eu leio muito, eu estudo muito, eu gosto de aprender sobre criação de filhos, mas acima dessas coisas todas, eu vou buscar o Deus perfeito. Ah, porque ele sabe. Ele sabe como agir, ele sabe como fazer, ele sabe como instruir, ele sabe como falar, ele sabe. Sabe? Então eu quero finalizar essa live dizendo isso pra você. Você é a mãe imperfeita com Deus perfeito para filhos imperfeitos. Seus filhos também são imperfeitos. E perfeito nisso tudo é só aquele que criou vocês todos. E é ele quem vai te instruir. E é ele quem vai te dirigir. E é ele quem vai te direcionar. Sabe? Você crescer nessa percepção na sua maternidade faz todo sentido, faz toda a diferença. Porque agora você não vai aceitar mais a comparação do outro como verdade absoluta para sua casa. Pode ser que a ferramenta que o outro usou foi muito bom para criar os filhos do outro, porque era para dar certo. Se você aplicar na sua casa, talvez não deu certo. Porque não tem a ver com aquilo que Deus tem para eles. Entende isso? Cada um vai seguir um rumo, cada um vai seguir um propósito. E é por isso que Deus deu o filho para você. Deus deu os seus valentes para você. E ele vai te capacitar, ele vai te habilitar, ele vai te encher de conhecimento que você precisa para aplicar nos seus filhos. Por isso é tão difícil, às vezes, a gente ficar falando de maternidade da outra pessoa, de como conduzir, sabe? Isso é muito difícil. Porque aquilo que você usa na sua casa pode não servir para outra mãe na outra casa. Entende? Então, aquilo que mais o Senhor deseja é que busquemos dele a direção prioritária. É que busquemos nele a instrução antes de buscarmos instrução em outras fontes. É nele que nós vamos ter todas as respostas. É nele que nós vamos ter todas as direções. E direções muito poderosas, específicas e assertivas. Porque no Senhor você não erra. No Senhor você não erra. Não tem como errar. Ele conhece, a palavra de Deus fala lá em Salmo 139, que ele foi tecendo a gente. Ele foi construindo a gente. Ele foi edificando. Ele foi edificando seus filhos. Tudo que existe nos seus filhos é para um propósito. Tudo, tudo. Eu tenho 3 filhos de personalidades diferentes. Cada um tem um temperamento, cada um tem um jeito de responder, cada um tem um jeito de expressar, cada um tem um jeito de manifestar.
Aí a gente escuta muito, gente, mas como que filhos do mesmo pai, da mesma mãe são tão diferentes? Todos aqui já ouvimos isso, né? Como que pode acontecer isso? Sabe por quê? Porque o Estevão tem um propósito. O Josué tem outro propósito. E a Luana tem outro propósito. O Estevão vai alcançar um lugar. O Josué vai entrar em outro lugar. E a Luana vai entrar em outro lugar. E eu sou essa flecha. Esse arqueiro. E eu sou esse arqueiro. Sabe? Que preciso ter sabedoria. Que preciso ter discernimento. Que preciso buscar no Deus perfeita direção. Para saber conduzir essas flechas. Então, naturalmente falando, o Senhor me deu 3 flechas. Então, se eu não buscar a direção de um Deus perfeito, sendo uma mãe perfeita, eu não vou conseguir conduzir os meus filhos no propósito que Deus tem para cada um deles. Então, mesmo nascendo na mesma barriga, da mesma mãe, do mesmo pai, sabe? Eles são diferentes. Eles são diferentes. Porque eles precisam alcançar propósitos diferentes. Então, eu quero aqui finalizar a nossa live dizendo isso para você. Você é exatamente a mãe que o Senhor queria que você fosse. Você é exatamente a mãe que os seus filhos precisam ter. Então, não se vitimize nessa maternidade. Busque em Cristo a direção. Busque em Cristo a condução. Busque no seu Pai perfeito. Sabe? Toda a sabedoria que você precisa para conduzir os seus filhos. E eu tenho certeza que você não vai errar. Porque aquele Deus perfeito, Ele é poderoso para nos instruir, para nos ensinar, para nos conduzir e para nos fazer tomar as decisões de forma eficiente e assertiva. Seus filhos são uma bênção. Seus filhos são propósitos de Deus nessa geração. Seus filhos são escolhas de Deus para essa nação. Eles não são fruto do acaso. Eles são frutos da escolha perfeita de um Deus que sabe do futuro. E sabendo do futuro, Ele trouxe para você a oportunidade de treinar. Olha só, que privilégio, queridas, que honra isso, de treinar para lançar, de treinar para enviar. Ele trouxe o privilégio, mesmo sendo imperfeita, mesmo sendo cheia de falhas, mesmo sendo cheia de limitações. Ele fala para você hoje, você tem a quem recorrer. Você tem a quem recorrer, você não está sozinho.